Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Amado irmão, amada irmã, hoje dia Dominus, dia do Senhor, hoje 15º domingo do tempo comum, nós continuamos lendo o Evangelho de São Mateus. De modo especial, capítulo 13, versículo de 1 ao 23, é daqui que sai a homilia de hoje. E o Senhor nos apresenta no Evangelho de hoje a parábola do semeador que sai a semear a semente. Como o texto, querido irmão, ele é longo, eu vou aqui resumi-lo de maneira que entendamos aquilo que o Senhor nos quer dizer e aquilo que nos poderá fazer crescer na nossa intimidade com Deus. E desta maneira possamos nos sentir melhor no dia de hoje, possamos sentir a sua presença no dia de hoje, possamos sentir Ele entrar na nossa casa no dia de hoje. Então o Senhor disse que o semeador, quando saiu a semear, ele semeou a semente, ele jogou a semente e parte dessa semente, primeiramente, caiu num terreno à beira do caminho. E ali vieram os pássaros e imediatamente se encarregaram de roubar a semente, comeram a semente atirada naquele caminho. E o Senhor depois vai dar o sentido do que sejam esses pássaros. Em segundo lugar, o Senhor vai dizer que então uma outra parte da semente caiu em terra cheia de pedras. E de tal maneira que a semente até elas brotaram, mas não cresceram muito. Exatamente porque as pedras não permitiram que as sementes fossem longe. E daí então veio o sol, bateu sobre aqueles brotos e ali morreram. Terceiro lugar, o Senhor vai dizer ainda que outra parte da semente caiu em terras totalmente ocupadas por espinheiros, ervas daninhas. As sementes que ali caíram até brotaram, até tinha como elas aprofundar as raízes e tentaram crescer. Quando então, na tentativa de crescer, foram sufocadas por aqueles espinhos que as mataram. Por quarto ensinamento, o Senhor vai dizer sobre uma terra boa. Ele vai dizer então que uma terra boa, preparada, adubada, totalmente virada para que ali o adubo penetrasse em todinha ela. Aquela semente que caiu nesta terra preparada, a terra boa, essa semente brotou profundamente e cresceu saudavelmente e produziram muitos frutos. Queridos irmãos, o que representam estas terras? Quem é o semeador? O que representa essa semente? O semeador é Cristo Jesus. É Ele próprio que chega anunciando o Evangelho da paz. É Ele próprio que apresenta para nós a oportunidade de lutarmos por um céu, de entrarmos no seu coração. É Ele que nos dá a sua palavra. Exatamente, já estou declarando, portanto, então, que a semente semeada pelo divino semeador que é Cristo é o Evangelho. É a palavra própria que sai da sua boca. As terras representam diversos grupos de pessoas. Um grupo de pessoa que se assemelha à terra de beira de caminho. Um segundo grupo que se assemelha, então, à terra cheia de pedras. Um terceiro grupo que se assemelha a terras cheias de espinheiros, de ervas daninhas. E um quarto grupo que se assemelha àquela terra aberta, preparada, adubada, para receber
a semente. Então são um grupo de pessoas, somos nós. E nós precisamos hoje descobrir, meu Deus, que tipo de terra sou eu hoje? Mas nós também precisamos entender o simbolismo representado aqui pelos pássaros que comem a semente na terra de beira de caminho. Nós precisamos também compreender que são essas pedras, ainda mais precisamos compreender que são esses espinhos, essas ervas daninhas que sufocam, que não deixam com que aquele broto cresça. Queridos irmãos, para depois compreendermos o que faz aquela terra ser boa. Bom, o Senhor vai dizer que os pássaros que vão e comem aquela semente são os espíritos das trevas, é o maligno, que com a sua trama faz com que aquele grupo de almas, aquele grupo de pessoas que recebeu a palavra de Deus, acaba então fazendo com que acabe expulsando pelos seus maus atos a palavra que lhe foi dada. E eles então são terra de beira de caminho. Mas o Senhor disse que é o inimigo de Deus que vem e rouba do coração destas pessoas a palavra que foi semeada. Mateus vai explicar para nós dizendo assim, que esse grupo de pessoas, eles ouviram a palavra de Deus com muito má vontade. Eles fecharam os olhos para não ver com os olhos. Fecharam os ouvidos para não ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo a que se convertessem e fossem curados. Exatamente essas pessoas, elas até, a palavra de Deus chega a elas, mas elas tampam os seus ouvidos para não ouvir. Agride, inclusive, a quem lhe fala do Evangelho. São pessoas de terra de beira de caminho. Em segundo momento, o Senhor vai falar dessa terra cheia de pedras. Exatamente aqui, amados irmãos, no versículo 20, o Senhor diz, são aqueles que então ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. É de momento, quando chega o sofrimento, a aprovação por causa da palavra que eles receberam, palavra de salvação, eles desistem logo. Quando vem o sofrimento, eles logo abandonam a oração. Eles se empolgam porque fizeram um retiro, eles se empolgam porque foram evangelizados naquele momento, mas logo depois desistem de tudo que aprenderam, porque chegaram as provações. Deus permite que o encardido até se aproxime de novo dessas pessoas para que então elas se tornem fortes, mas elas agem ao contrário, elas acabam seguindo a voz do encardido e abandonam tudo. Ou ainda, como disse, Deus permite até que sofrimento lhes venham, secura na alma, para que elas então enfrentem, elas tomem posse da palavra que lhes foi dada, mas elas acabam abandonando tudo porque não conseguem compreender como é que com Deus podemos sofrer. São rasas em si mesmas. Em terceiro momento, o Senhor vai dizer que as pessoas que se assemelham à terra cheia de espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas, das posses, as vaidades que voltam a bater na porta do seu coração, as festas, as baladas, os prazeres da vida sufocam essa palavra e elas não podem dar frutos. Elas morrem. São outro terceiro grupo de pessoas. Queridos irmãos, como é importante que nós hoje nos perguntamos, será que eu não estou aí comparado a um desses três tipos de terreno, ou seja,
se eu não estou em um desses 3 tipos de grupo de pessoas? Pessoas que se assemelham, primeiro grupo, à terra de beira de caminho. Pessoas que se assemelham ao segundo grupo, uma terra muito cheia de pedras. Pessoas que de repente estão naquele terceiro grupo, terras cheias de espinhos, coisas do mundo. Mas o Senhor mesmo quer que nós sejamos terra boa, ou seja, uma terra aberta pelo espírito de humildade. Um coração verdadeiramente convertido é um coração arrependido dos pecados cometidos, é um coração que compreende o amor imenso do nosso Deus e se rende a esse amor, e se abre a esse amor, e se lança debaixo das misericórdias de Deus e clama sobre si e sobre os seus estas misericórdias. E se deixa levar por esse amor, e se deixa levar mesmo nos sofrimentos, mesmo nas contrariedades da vida que o próprio Deus vai permitir, como permitiu para outros grupos aqui falados, mas ela continua no Senhor, ela continua de braços erguidos clamando. Ela continua no Senhor clamando as suas misericórdias, bebendo dos santos sacramentos. Ela busca refúgio na igreja. E quanto mais pesa para ela esse grupo de terra boa, mais pesa para ela, mais ela contempla o Cristo crucificado, mais ela se vê no Cristo que sofreu, e no Cristo que sofreu, na cruz de Cristo, ela encontra força para se reerguer. Que Deus te abençoe, a mim também, que cada um de nós nos tornemos parte desse quarto grupo, pessoas representadas aqui por terras boas. Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu a homilia diária com o Padre José Ruan, Freis Adoradores e Comunidade Sã. Permaneça fiel a Cristo.